Você que está se conectando aí no vlog Léo Gordão 13, tudo bem? Muito obrigado aí a você que está sempre me dando uma força aí, deixando aquele comentário maroto aí, sempre deixando algumas dicas, algumas críticas, algumas sugestões. Antes de mais nada aí, eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito, assista aos nossos vídeos aí, verifique se realmente você gosta do canal. Se curtiu, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para poder aí receber os próximos vídeos que eu estiver postando aqui no nosso YouTube. Deixe aquele seu like maroto, deixe sempre seu comentário aí e compartilhe para os nossos amigos tricolores que possam aí receber as informações e as notícias aí que eu estiver postando do nosso tricolor paulista. Vamos ao nosso vídeo? Pessoal, não sei se vocês têm observado aí que nos últimos dias, nos últimos vlogs que eu havia feito aí, eu estou batendo muito sempre na mesma tecla em questão aí de estarmos sendo motivo de gracinha, de piada, estarmos sendo chacota aí dos nossos rivais. E não contentes com isso, agora a própria mídia também está entrando nesse embalo. Torcedor São Paulino, a gente está saindo aí como motivo de piada até para os jornalistas. A mídia radialista, a mídia televisiva e também as mídias sociais aí, as nossas redes sociais, estão aí sempre botando o tricolor em foco, sempre o tricolor aí em notícias nas partes de gracinha. E os jornalistas estão acompanhando esse embalo aí. Sempre quando vão passar alguma reportagem a respeito do nosso São Paulo Futebol Clube, eles não economizam e estão sempre aí deixando aí uma gafezinha ou até mesmo aí uma gracinha no ar, para que os outros torcedores rivais ou até mesmo torcedores de outros locais do Brasil possam aí estar tirando gracinha e tirando proveito dessa má fase, dessa situação que o São Paulo vem vivendo aí e infelizmente acaba refletindo em nós torcedores e a gente acaba sendo motivo aí de gracinha nas ruas, nas redes sociais, na televisão ou até mesmo aí em resenhas de bar, resenhas de futebol e outros aí, né? E é um destaque negativo aí dessa má fase que o clube vem vivendo aí há anos e infelizmente vem refletindo na gente aí, na torcida do São Paulo Futebol Clube. Ainda batendo nesse assunto aí a respeito de má fase do clube, má fase aí do time, eu andei analisando aí, através aí desse último protesto que a torcida independente promoveu no sábado, em frente ao CT da Barra Funda, e também dos poucos torcedores que compareceram no estádio do Pacaembu na partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, demonstraram aí a sua insatisfação com o mau momento vivido pelo clube. E eu acabei analisando aí que eles pontuaram aí 5 prováveis aí posições de carência e que eles estão insatisfeitos. Eu também, como torcedor da torcida independente, também estou sim insatisfeito com esses jogadores aí que foram pontuados. E eu classifiquei aqui as 5 posições que o São Paulo Futebol Clube está precisando, no caso de contratações urgentes, contratações precisas, cirúrgicas e pontuais. As posições classificadas são elas. No meu ponto de vista, o tricolor ainda precisa de 2 laterais. Um lateral esquerdo, porque o Reinaldo aí, infelizmente, está demonstrando aí que ele não tem um psicológico bom para poder aí seguir em diante aí com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Ele sente muito os jogos decisivos, ele fica muito nervoso. Se acontece alguma coisa que ele não concorda perante aí ao jogo, como uma falta, né, que não seja dada aí a favor do São Paulo, ou alguns lances aí que sejam interpretativos de forma irregular para o São Paulo Futebol Clube, ele já quer entrar em questionamento com a arbitragem, ele já está querendo interferir demais na arbitragem, e isso infelizmente acaba interferindo aí no próprio time, no elenco, que acaba não conseguindo ter uma confiança em jogar juntamente com o Reinaldo, e ele acaba ficando de lado na partida e acaba aí tomando algumas atitudes que não são a favor do São Paulo Futebol Clube. O outro setor aí em destaque também seria uma lateral, mas no caso a nossa lateral direita. Sempre estamos improvisando o Hudson, que é um volante, para poder atuar na lateral direita, porque temos 2 laterais aí que infelizmente não agradam a torcida e também aí não merecem vestir a camisa do São Paulo. Tanto o Igor Vinícius, lateral direito emprestado aí pela Ponte Preta, e também o Bruno Pérez, que veio emprestado do futebol italiano, mas que até agora não mostrou
o porquê veio para o São Paulo Futebol Clube. A torcida já ficou insatisfeita e já solicitou a saída dele. O São Paulo ainda não conseguiu nenhum clube para poder aí conseguir um empréstimo, poder levar o jogador. O São Paulo cogita até devolver o jogador, mas gostaria de devolver aí em uma forma de empréstimo para algum outro clube, ou até mesmo aí devolvendo com valores reduzidos aí, algo que o São Paulo teve que pagar, demonstrando aí a má fase administrativa também da diretoria do São Paulo, que fez uma negociação ruim e até agora não demonstrou o pra que veio esse jogador para cá para o São Paulo. O São Paulo está tendo muitos jogadores no setor do meio campo, mais especificamente aí como volantes, se machucando direto. Lisieiro se machucou, vai ficar aproximadamente 2 meses fora aí, só volta depois da Copa América. O Luan teve uma contusão, um estiramento na coxa, retornou, sentiu algumas pancadas aí no tornozelo e não é ainda certeza se ele vai estar 100% para seguir aí no Campeonato Brasileiro. E infelizmente o Jusilei, que após ter pedido aí a posição para o próprio Luan mesmo, não demonstra nenhum tipo de vontade, não demonstra nenhum tipo de raça, identificação com o clube. Aparentemente aí está acima do peso, né? E o Cuca já sinalizou que não utilizará este jogador aí, que tem um salário alto, considerado alto aí por parte aí da diretoria. Pela folha salarial aí, ele tem um salário muito alto. Então o São Paulo provavelmente vai tentar negociá-lo e não irá utilizá-lo. Ainda falando do setor de meio campo, o São Paulo precisaria de um armador, porque o Hernanes ainda não está 100%, o Hernanes não conseguiu readquirir a forma física dele e acaba aí tendo que ser substituído no decorrer da partida, ou está entrando aí depois, no segundo tempo, ou após aí 20, 30 minutos do primeiro tempo, não está conseguindo ter uma sequência de 90 minutos, jogar uma partida inteira. Então, no meu ponto de vista, o São Paulo também precisa sim de um meio-campista armador. E por último, o São Paulo precisa de um centroavante. São Paulo que está sondando aí Juan de Neno, né? Recentemente fez aí a contratação mais cara da história do São Paulo Futebol Clube, trouxe o Pablo, mas infelizmente o Pablo não está tendo sequência, teve seguidas lesões, teve a cirurgia que ele teve que fazer aí de última hora na coluna e acabou não retornando, não teve uma sequência no clube. Então essas são aí as carências que, no meu ponto de vista, o São Paulo precisa urgentemente fazer essas contratações. Bom, galerinha, essas são aí as 5 posições que, no meu ponto de vista, o Tricolor precisa urgentemente fazer contratações aí, ou até mesmo vender os jogadores que têm altos salários aí, dessas posições que foram mencionados, para poder aí fazer um fundo de caixa e também contratações pontuais nessas posições. O que vocês acham? Vocês acham que realmente o São Paulo precisa contratar nessas posições, ou alguns outros pontos do campo, algumas outras posições que possam ser aí improvisados, ajudariam a gente no momento que a gente está vivendo e não tendo um fundo de caixa para poder fazer algumas contratações? Deixe a sua opinião aí nos comentários que a gente pode discutir a respeito desse assunto. Galerinha, eu andei verificando aí e aparentemente parece que a atual situação do São Paulo Futebol Clube andou pressionando aí o presidente Leco para que ele possa reduzir o quadro da diretoria do São Paulo, porque no ponto de vista desses associados aí da situação, alguns dirigentes, alguns diretores aí ocupam cargos semelhantes, ou até mesmo aí cargos que não é necessário terem 2 para poder exercer essa função, que apenas 1 ou 2 diretores, no caso, poderia estar fazendo os demais cargos de 4 nomes aí apontados por esses associados aí da situação do São Paulo Futebol Clube, que aí solicitou o desligamento, ou até mesmo aí o desligamento de alguns, não todos esses 4, mas apontaram aí os 4 principais diretores do São Paulo na parte da diretoria de futebol e solicitaram o desligamento deles. E os 4 nomes são eles: Raí, Lugano, Wagner Mancini e o Pássaro, que recentemente vem fazendo aí as negociações contratuais do São Paulo Futebol Clube, mas que não vem agradando tanto a torcida quanto a comissão técnica em questão dessas contratações. E aí, galerinha, além desses 4 nomes aí que estão sendo veiculados,
e foram solicitados por parte da situação, não é a oposição, é a situação do São Paulo Futebol Clube, ou seja, são associados da mesma chapa do presidente Leco, mas que já estão pressionando para tomar aí uma postura perante a esses dirigentes. Além desses nomes aí que foram veiculados, vocês também acham que tem alguns outros nomes para serem demitidos do São Paulo Futebol Clube? Mais uma vez eu vou pedir, deixe a sua opinião aí nos comentários para que a gente possa discutir sobre esse assunto também. Pessoal, ainda falando sobre pressão no presidente Leco, ele está sendo pressionado, além de seu impeachment que está sendo solicitado aí, mas acredito que realmente ele não vai sair antes do prazo do mandato dele, eu acredito que ele vai cumprir o mandato dele até final de 2020, eu acredito que ele realmente não irá sair. Mas além do presidente Leco, que a torcida vem batendo na tecla para poder aí sair da presidência do São Paulo Futebol Clube, do meu ponto de vista ele não é um presidente, ele é um projeto de presidente, ele é horrível, ele é o pior presidente que nós tivemos aí recentemente na atual história do clube. Então, além da saída do presidente Leco, a torcida independente e alguns outros torcedores aí que não são associados de torcida organizada, estão solicitando as saídas de alguns outros jogadores. E no meu ponto de vista, jogadores aí que realmente não tem mais clima ou não tem mais ambiente para poder permanecer no São Paulo Futebol Clube. E eu concordo com os nomes que estão sendo aí notificados pela torcida. O primeiro deles é Nenê. Nenê aí que recentemente vinha atuando bem o ano passado, jogou algumas partidas aí recentemente seguidas, né? Com o Aguirre, com aquele time do Aguirre, que foi um time aguerrido, um time guerreiro, um time que propunha um jogo defensivo, mas que o contra-ataque era veloz, com os dois pontas aí que estavam em ascensão, dois pontas que estavam com um bom momento, de um lado Rojas e do outro Everton, canela de vidro, mas que infelizmente aí teve o episódio daquela situação informando que o Nenê formou uma panelinha e tudo. Nós sabemos aí que o Nenê é um jogador polêmico, é um jogador aí paneleiro mesmo, mas que não podemos aí afirmar uma coisa que a gente não sabe realmente por não estar nos bastidores do clube. Mas que no meu ponto de vista é um jogador que não demonstra mais nenhum tipo de satisfação no clube, ele está insatisfeito. Foi noticiado aí especulações no começo do ano da saída dele para o Vasco, não deu certo. Depois notificaram também aí que ele iria para o Fluminense, também não deu certo. E o último clube que foi aí notificado ou que vinculado o nome no Nenê aí numa possível transação, numa possível negociação, é o Fortaleza de Rogério Ceni, mas que até agora não teve nenhum êxito, não teve nenhum avanço aí nesse tipo de negociação e o jogador segue no banco, segue no clube, mas não vem sendo utilizado. Um outro jogador aí que foi realmente solicitada a saída dele, é um jogador aí que perdeu espaço, como eu havia informado anteriormente, para um jogador da base, perdeu espaço no meio campo, Jusilei, perdeu espaço para o Luan vem aí atuando com mais regularidade no clube, joga mais partidas, ele defende mais e tem uma saída de bola mais rápida do que o Jusilei que no meu ponto de vista está acima do peso, é um jogador aí que com 31 anos de idade, já está aí com uma certa idade na sua carreira, uma idade meio avançada, e estando acima do peso não consegue manter o ritmo que o futebol brasileiro vem apresentando, um futebol de mais contato, né, um futebol mais veloz. E o Jusilei, no meu ponto de vista, é um jogador que perdeu espaço, tem alto salário no clube e também não tem espaço para poder aí se manter no São Paulo. Eu acredito que o São Paulo também não tem interesse em mantê-lo. O Cuca nem coloca ele relacionado no banco de reservas nem nada, ele está encostado. Então eu acredito que se surgir alguma oportunidade, alguma proposta de algum clube brasileiro ou clubes da China, clubes europeus, ele vai sim ser negociado. Galera, um outro jogador aí que eu gosto bastante, é um jogador raçudo, é um jogador guerreiro, é um jogador que se identificou com a nossa torcida, é um jogador que se identificou com o clube, mas que infelizmente não está com a cabeça focada mais aqui no Brasil. É um jogador que está focado na Europa, por mais que ele dê entrevistas aqui no futebol brasileiro informando que está com a cabeça no São Paulo Futebol Clube, que quer ser feliz aqui no São Paulo Futebol Clube, que quer ganhar títulos aqui no São Paulo Futebol Clube, mas parece que
quando foi lá para o Equador, que é seu país de origem, servir a sua seleção, como sempre ele vem sendo convocado, porque é um jogador que joga bem, tem uma certa regularidade, informou aí que está sendo procurado por diversos clubes da Europa, até alguns clubes da Ásia, né? Clubes espanhóis, clubes italianos, clubes franceses, clubes da China, e que ele está sendo diretamente procurado ou diretamente especulado para o jogador, ou até mesmo aí em forma do seu empresário, mas que tem várias sondagens aí e que provavelmente ele nem retorne após a Copa América mais para o São Paulo Futebol Clube. É um jogador que, como eu havia dito, não está mais com foco aqui no Brasil, infelizmente já desanimou, né? Vendo essa situação do São Paulo, não melhora, somente ele, Bruno Alves aí, que vem jogando com uma certa regularidade na defesa, mas que os outros jogadores tiram o pé em divididas, jogadores que não demonstram nenhum tipo de vontade, e ele acabou aí absorvendo este espírito, e foi demonstrado aí nos últimos jogos que está tirando o pé das divididas, não está chegando com uma certa força, com uma certa dividida como ele fazia antigamente, e acaba aí prejudicando o São Paulo Futebol Clube nesse aspecto. Então, nesse ponto de vista, Arboleda para mim também é um desses jogadores aí apontado como pivô da atual crise que o São Paulo vem vivendo, e também merece sair do São Paulo Futebol Clube. E por último, é um jogador aí que até hoje eu não consegui entender o porquê está no São Paulo, porque foi divulgado aí com status de um ótimo jogador, de excelente contratação quando veio, até mesmo pela rede social aí do clube, a São Paulo Futebol Clube TV, que divulgou aí com bastante felicidade, com bastante alegria a contratação do Bruno Pérez, mas que até hoje não provou para que veio, né? É um jogador aí que eu não sei o que está fazendo aqui no São Paulo Futebol Clube, e que se sair também não deixará nenhuma saudade para nós, os torcedores são paulinos. Pessoal, esse último tópico, no caso, não seria nem um comentário, nem nada, é mais em questão aí, é uma pergunta, né? É uma interrogação que eu tenho, um questionamento a deixar a vocês aí. Estão comentando a respeito da paralisação da Copa América. Até o Cuca mesmo está dizendo que vai ser uma paralisação de 1 mês e meio, quase 2 meses, que ele vai ter tempo para trabalhar os jogadores, trabalhar o psicológico dos jogadores, até mesmo aí recuperar os jogadores que estiverem no departamento médico, mas que, no meu ponto de vista, não vai ter muita diferença, visando aí até o que ocorreu no ano passado mesmo, que nós estávamos voando, estávamos tendo um primeiro turno excelente, fomos campeões aí no primeiro turno, né? Só que com a paralisação da Copa do Mundo, acabamos aí perdendo uma certa força que estávamos adquirindo aí com as partidas consequentes que a gente vinha ganhando. Acabamos aí perdendo um pouquinho de gordura na classificação. Perdemos o ritmo que a gente vinha jogando, não só o São Paulo Futebol Clube, mas todas as equipes que estavam na parte de cima da tabela acabaram aí caindo um pouco de produção e deixaram a desejar, né? Então, no meu ponto de vista, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham em questão desta paralisação da Copa América? Ela realmente poderá ajudar o São Paulo Futebol Clube para poder reerguer esse time, esse elenco, essa equipe? Ou vocês acham que é 6 por meia dúzia e o que o Cuca está falando aí não tem nada a ver, e que se o clube, após a paralisação da Copa América, continuar com essa regularidade, continuar aí com essa má fase, demonstrando esse futebol ruim, a gente tem que sim pedir aí a saída do técnico Cuca e realmente arrancar essa diretoria daí? O que vocês acham? Deixa aí a sua opinião mais uma vez nos comentários, que a gente pode aí ir discutindo a respeito desse assunto sempre. Bom, galerinha, mais uma vez aí, gostaria de agradecer a todos que estão sempre dando uma força aqui no nosso canal Vlog Léo Gordão 13. Gostaria aí de agradecer as dicas que eu estou recebendo no WhatsApp de amigos que estão me seguindo, as sugestões, os comentários e as críticas que vocês estão mandando aqui também no YouTube. A você aí que assistiu, se caso não é inscrito e gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber aí os novos vídeos que eu estiver postando no YouTube.
Deixe sempre o seu like, o seu comentário, indique aí, compartilhe esses vídeos e as nossas notícias do São Paulo aqui do vlog Léo Gordão 13 para todos os nossos amigos tricolores terem essas informações. E muito obrigado a todos aí, sempre. Vamos São Paulo, hein? É nóis!